Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos falar sobre a lição 14 de um gênero textual chamado cordel. Você conhece cordel? Cordel é um gênero textual que tem uma origem mais profunda ali no Nordeste, né, na cultura nordestina do nosso país. Hoje, como ele foi se tornando cada vez mais popular, é mais fácil observá-lo e ter acesso a ele em outros lugares também, até porque a internet nos possibilitou também ter mais contato com diversos assuntos, diversos conhecimentos. Mas o cordel tem uma característica muito de poesia, de ritmo, de rima, e ele é impresso em pequenos folhetos, pequenos livros, né? São folhetinhos mais breves, mais rápidos, e que essas imagens vêm da xilogravura. E o que é a xilogravura? São gravuras que são feitas em madeira, como matriz, e depois são passadas para o papel, tá? Então veja que o desenho que aparece aqui no início da nossa lição é uma xilogravura, é um exemplo, tá? Então as características do cordel, para a gente reforçar e conhecer um pouquinho mais, são poemas populares narrativos, né? Então, por ser poema, também tem ali uma narração, né? Então, são narrativos e eles contam histórias, né? Obviamente. Os versos são rimados e bem musicais. O cordel vai abordar temas cotidianos, podendo trazer também ideias críticas e irônicas. Por seu caráter popular, a linguagem empregada no cordel é uma linguagem simples e traz as marcas da região de onde veio, né? Que a gente comentou no começo, né? Que tem essa origem mais nordestina. A estrofe de um cordel representa um conjunto de versos. Então, a estrofe é um conjunto de versos. Isso aqui é bem importante saber, porque é bem característico do cordel. E aqui eu acho bem interessante também reforçar com vocês uma curiosidade. Você sabe por que a literatura de cordel tem esse nome? Porque os poemas eram impressos em folhetos e ficavam pendurados em cordões e barbantes em feiras e pelas ruas por onde as pessoas passavam. Então esse nome cordel, né, vem de estar pendurado em um cordão. Legal, pessoal. Então, vamos conhecer um pouquinho mais do cordel, né? Vamos ler aqui um cordel para a gente poder identificar essas características que nós estamos aprendendo. Na página 75, nós temos aqui o cordel, né? Como o flautista misterioso e os ratos de Hamelin, certo? Leiam comigo, acompanhem comigo ali, por favor. Leitor, espere um momento e preste atenção em mim. Vou lhe contar uma história com começo, meio e fim, de um caso acontecido na cidade de Hamelin. Hamelin é situada no coração da Alemanha. De um lado, o rio Wesel e do outro uma montanha, pois foi lá que sucedeu uma história muito estranha. Contam relatos antigos que muitos anos atrás, Hamelin era tranquila, tudo ali vivia em paz. Os seus habitantes eram felizes e cordiais. Mas um dia, de repente, algo incrível aconteceu. Como um castigo medonho que lá do céu se abateu. Veio uma praga de ratos que ninguém compreendeu. Havia ratos correndo sobre as relvas, sobre as gramas, nas botas dos cavalheiros, nas longas saias das damas, roendo o pão dos armários, puxando o lençol das camas. De noite ninguém dormia, pois a casa era tomada por guinchos da rataria, subindo e descendo escada ao longo dos corredores, se esbarrando em disparada. Bom, pessoal, então fizemos a leitura de um cordel baseado no flautista de Hamelin. E aqui nós percebemos todas aquelas características que falamos ali sobre o cordel. Então, nós temos uma narrativa, nós temos aqui o formato de poesia, nós temos aqui as rimas, olha só, com começo, meio e fim, de um caso acontecido na cidade de Hamelin. Temos ali embaixo também, no coração da Alemanha, de um lado o rio Wesel e do outro uma montanha.
uma história muito estranha, então as rimas aqui estão bem presentes, tá? Uma linguagem simples, uma linguagem mais popular, então deu pra gente ter um exemplo muito legal aqui sobre o que é cordel, certo? Continuemos com a questão 1. Ela diz assim: a história contada nesses versos é baseada em... Olha que interessante, pessoal. Me parece que numa outra lição eu falei para vocês sobre o flautista de Hamelin em um texto. E que texto era esse? Né? Qual é o gênero? Então, a história contada nesses versos é baseada em um conto? Eu acho que pode ser, mas a gente precisa ler as outras alternativas. Letra B, uma notícia? Não, o flautista de Hamelin não é uma notícia. Uma reportagem? Também não, né? Porque a notícia, ela tem aquele caráter de uma explicação de um acontecimento que aconteceu agora, nesse momento. Então, a gente está falando de uma história antiga que vem, né? Que foi inventada, que é fictícia. E aí nós temos a letra D, uma música, também não. Sim, é o conto, letra A. Muito bem, pessoal. Continuemos, vamos para outra questão. Nós vamos agora resolver a questão número 5. Releia o trecho a seguir. Leitor, espere um momento e preste atenção em mim. Vou lhe contar uma história com começo, meio e fim, de um caso acontecido na cidade de Hamelin. Além de contar uma história, o cordelista conversa com o leitor para... Então, ele está conversando para a letra A, chamar sua atenção? Pode ser, porque ele fala leitor, ele usa o vocativo, ele chama o leitor. Leitor, espere um momento. Pode ser. Vamos ver a letra B. Avisar que está cansado? Não, ele nem fala que está cansado ali no texto. Para fazer uma fofoca? Não, porque ele fala que é uma história, não uma fofoca. Explicar o que é história? Não, ele vai contar uma história e não explicar o que significa a palavra história. Então, letra A é a correta. Muito bem. Antes de finalizar aqui a minha aula, eu estava pensando, eu falei sobre a xilogravura para vocês lá no início, que são, vamos voltar ali, aquelas imagens que aparecem no cordel. O que seria essa xilogravura que eu comentei que é feita na madeira, como uma matriz? Imagine comigo vocês, uma imagem que está numa madeira, que foi desenhada ali como se fosse um grande carimbo. E aí vem a folha onde irá essa imagem para o cordel e é colocada em cima. Isso é uma xilogravura. Então imagine como se fosse um grande carimbo. Será que ficou mais claro? Pessoal, continuem as questões até o fim e nos vemos na próxima lição.